mil habitantes que moram em favelas e comunidades urbanas. Patriota Júnior está chegando ao vivo com essas informações. Então, Patriota, vamos falar sobre mais esse levantamento feito pelo IBGE, porque depois dos números, né, vem uns dados para a gente poder estudar e pensar em políticas públicas, melhorias, que também faz parte da pesquisa do IBGE, né, Patriota? Bom dia. Isso, Renata. Bom dia para você, bom dia para quem está com a gente aqui no Manhã Cidade. E são localidades onde, em sua maioria, né, os serviços públicos essenciais costumam não chegar. Quais são as favelas, as comunidades, as maiores aqui em Caruaru? Passar um top 5 aqui para vocês, de acordo com o IBGE. Monte Bom Jesus, com pouco mais de 3.400 moradores. Vila do Aeroporto, né, 2.137. Vila Cipó, 1.617. Comunidade Vila Teimosa, 1.036. E Comunidade Riachão 2, 999 habitantes. A gente vai conversar sobre esse assunto aqui com o Heitor Galindo, que é chefe da agência do IBGE em Caruaru. Heitor, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. O que é delimitado pelo IBGE, o que é que serve como parâmetro, como critério para determinar que aquela localidade se enquadra como favela ou uma comunidade urbana? Bom dia a todos. Então, para ser considerado uma favela ou comunidade urbana, o IBGE leva em consideração principalmente a ausência de serviços básicos por parte do poder público, como, por exemplo, saneamento básico, água encanada, energia elétrica, a presença de posto de saúde, a unidade básica de saúde, naquela localidade em específico. Então, naqueles locais que a gente identificou que algum desses serviços básicos não estavam presentes, foi cadastrado durante o censo de 2022 como favela ou comunidade urbana. Outro critério também que foi levado em consideração foi a questão da propriedade do terreno onde foi construído aquelas moradias. A gente sabe que tem algumas localidades aqui do município onde aquelas edificações foram construídas em locais ou inapropriados para construção, ou então locais que pertencem a terceiros, ou seja, o que configura uma invasão. Então, isso também, se tiver essa característica, também é considerado como favela ou comunidade urbana. Teve um aumento grande em comparação com o censo lá de 2010? Teve sim. No censo de 2010, aqui em Caruaru, nós tínhamos cerca de 14 mil habitantes que moravam em favelas ou comunidades urbanas. Agora, nesse censo de 2022, esse número saltou para pouco mais de 23 mil habitantes. Então, isso mostra tanto um crescimento nessa população que vive nessas condições, como também mostra que foi feito um trabalho mais... um trabalho que procurou investigar melhor realmente quais eram aquelas comunidades que deveriam ser cadastradas como favelas ou comunidades urbanas. Quais os principais perfis das pessoas que moram, né, que residem nessas comunidades? Então, todas as comunidades do perfil da população é um perfil de classe média, baixa e também classe baixa, né? São famílias com uma renda um pouco inferior às demais vistas no município. Atualmente, a população que reside nessas comunidades corresponde a 6% da população aqui de Caruaru. Então, já é um número que a gente tem que se atentar. De que forma essas estatísticas, né, são passadas para o poder público, para a prefeitura, para o Estado, para que mais políticas públicas sejam implementadas para melhorar a vida dessa população? Então, antes da gente fazer essa divulgação, ainda durante o censo, a gente se reuniu diversas vezes com a prefeitura aqui de Caruaru, e não só de Caruaru, mas também de outros municípios, para poder identificar e cadastrar adequadamente cada comunidade. E o objetivo desse cadastro adequado é justamente para que, quando a gente recebesse a informação, o dado, o poder público pudesse agir com relação a essas comunidades. O IBGE divulgou não apenas a quantidade de habitantes, mas também algumas características socioeconômicas das pessoas que vivem nessas comunidades. E isso vai ser um insumo importantíssimo, tanto para o poder público como também para o poder privado, poder atender melhor essas famílias e essas pessoas que vivem nessas comunidades. E no Estado, quais as cidades que têm as maiores favelas? Então, a gente averigou que o local onde tem mais é na região metropolitana, né? O município de Pernambuco, que tem a maior quantidade de população vivendo nessas comunidades,
se a gente comparar percentualmente com a população total, é o município de Jaboatão dos Guararapes, onde mais de 44% da população vive em favelas ou comunidades urbanas. Quase metade, né? Isso, quase metade da população. Foi um número até que chamou bastante a minha atenção. Aí tem também o município de Recife, que fica com 24%. O município de Olinda está um pouco a mais, está com 28% da população. E o estado de Pernambuco, como um todo, tem 12% da sua população que reside em favela ou comunidades urbanas. Perfeito, obrigado pelas informações. Conversamos aqui com o Heitor Galindo, chefe da agência do IBGE em Caruaru. São dados importantes, né, Renata? Estatísticas que devem ser aí esmiuçadas pelo poder público para levar, né, realmente os serviços essenciais para as pessoas que residem nas favelas e nas comunidades urbanas. Eu volto com você. Obrigada, Patriota. 8h40.